No vídeo de hoje eu vou acessar com vocês a API do Spotify. O que acontece é que muitas APIs possuem dentro de si um sistema de autenticação dentro dela. Para que serve o sistema de autenticação? Serve para controlar um pouco a entrada de quem faz as requisições, de dar um pouco mais de segurança e tudo mais. E como que eles fazem isso? Eles te dão uma permissão para fazer a requisição da API. Então te dá um acesso, um login, uma senha para você poder fazer isso. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu sou Jonas Barleta, analista de dados. Seja muito bem-vindo ao canal da comunidade DS. Se você gostou da ideia do vídeo, curte, deixe um comentário, compartilhe nosso acesso com quem você achar que vai ter interesse nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal e vamos nessa. Eu já tenho aqui no canal 2 vídeos sobre requisição de API. Então algumas coisas que eu falei neles eu não vou repetir aqui nesse. Então se você não sabe fazer o básico ainda de requisições de API, volta naqueles 2 que você vai aprender muito melhor nesse vídeo aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos para a documentação da API do Spotify. Então eu tenho aberto aqui a API, a documentação da API do Spotify. E ela serve para o seguinte, na verdade, o Spotify ele tem esse serviço de API porque ele permite que as pessoas, né, os desenvolvedores, criem aplicativos utilizando a sua API. Então aqui no vídeo de hoje eu não vou criar um aplicativo de fato, eu só vou explorar um pouco de como funciona o sistema de autenticação. Porque uma vez que você aprende isso aqui, você consegue tentar replicar para outras APIs, para outras plataformas, né, que também oferecem serviço de API. Então na documentação tem tudo escrito que você tem que fazer. Primeiramente, você tem que ter uma conta do Spotify, pode ser premium, pode ser gratuita, não tem problema, tá? Eu já loguei na minha aqui, e quando você logar, você vai nessa parte do dashboard. Pode clicar aqui ou aqui na documentação. Quando você clicar aqui, você vai abrir essa página, e aí você vai poder criar um app. Eu já criei um teste aqui, mas você cria aqui bem simples, coloca uns dados só de teste, ou se você de fato for criar um app, aí você coloca as informações certinhas. E aí, quando você criar esse aplicativo, ele vai te dar permissões para acessar a API. Tá? Essas permissões, elas estão dentro desses settings aqui. Eu só não vou clicar porque vai aparecer o Client ID e o Client Secret, que são as minhas credenciais para acessar a API. Então, você clica aqui, você consegue o seu Client ID e o Client Secret. Eu só não vou clicar para não aparecer as minhas credenciais. Tá legal? Mas super tranquilo. E para que serve o Client ID e o Client Secret? A gente já vai ver já. Deixa eu voltar aqui na documentação. Vamos para essa parte aqui, de autorizações. Então, como que faz para pegar e fazer as autorizações? Então, tem algumas maneiras de fazer isso na API do Spotify. Eu escolhi essa, que lendo aqui é a que faz mais sentido para o nosso caso, que chama Client Credential. Beleza. Como que ela funciona? Tem um fluxo aqui. Ela fala assim, eu vou fazer uma requisição para o token de acesso. E para fazer essa requisição, eu vou ter que passar o Client ID e o Client Secret que você acabou de pegar ali no Create App. Legal. Quando você passar isso aqui, você vai ganhar um token de acesso que é temporário. E aí sim, com esse token de acesso, você faz as requisições para a API, o Web API que eles colocam aqui, para pegar os dados de fato, dados de artista, dados de música, de álbuns, etc. Então, antes de você pegar os dados, você precisa pegar esse token de acesso. E é esse o foco do vídeo de hoje. Tá legal? Então, você vai precisar do Client ID, que eu já peguei, do Client Secret e esse Client Type que a gente já vai ver a seguir. Então, vamos ver pré-requisitos, aí tem um monte de coisa que você precisa ler para entender como funciona. E aqui eu vou resumir um pouquinho para você de como que é. Então, o primeiro passo é enviar uma requisição POST. Não é uma requisição GET, que normalmente eu uso para pegar dados. É uma previsão de POST, porque a gente vai acessar o token. Aonde? Nesse endpoint aqui. Então, esse é o finalzinho do endereço, tá? O endereço completo, aqui embaixo tem um exemplo, só que está em JavaScript, mas ele tem o endereço completo. Ó. Esse API/token é só o final. O começo, né, a URL base é isso aqui no começo. Beleza. Então eu vou passar todo esse endereço. Legal. E tem que passar algumas coisas juntos, alguns parâmetros juntos. Tem um parâmetro de body, que aí eu passo aquele Create Type.
é que esse client type ele é o tipo de autorização que eu estou fazendo. E aí eu estou fazendo essa client credentials. Então eu vou passar dentro dele, nesse body, esse client type com esse client credentials. Esse body ele vai ser um dicionário. Então isso vai ser a chave e isso vai ser o valor desse único elemento desse dicionário do body. E eu vou passar um outro dicionário que é o header, o cabeçalho, que ele vai ter um authorization como chave e outra chave content type. Para o valor do content type, é só copiar esse negócio esquisito aqui, sem esquentar a cabeça. E para o authorization, e aí é um pouquinho mais complicado, mas ele explica aqui que para o authorization eu tenho que passar um basic, ele tem um espaço, e isso aqui que ele coloca, ó, tá vendo? Ele pede para eu colocar o client ID e o client secret dentro desse, como valor desse authorization. Só que tem um detalhe, ó, é o client ID, client secret, e aí ele explica que tem que ser uma string, mas encodada em base 64. E aí isso a gente vai ver como que faz para fazer isso no Python agora, na prática. Então vamos lá, vou abrir o meu VS Code aqui. Eu tenho um notebook já meio pronto para a gente fazer essa requisição e pegar esse token de acesso. E no finalzinho a gente faz um exemplo para usar o token de acesso mesmo para pegar dados do Spotify. Então vamos nessa. Vou abrir aqui meu VS Code, tá meio preparadinho aqui, autenticação para API do Spotify. Vou começar importando algumas bibliotecas. Então a primeira aqui, pandas, porque eu vou fazer um exemplo no final. Requests, porque é a biblioteca que eu faço a requisição de API. E OS, já vou te mostrar o que eu faço com essa biblioteca aqui. Tá? Então, primeiro, eu preciso do client ID e do client secret. Para não colocar eles aqui no vídeo, definir as minhas variáveis com as minhas credenciais, eu coloquei elas em uma variável de ambiente. Tá? Então, estou chamando ela usando essa biblioteca OS que eu criei essa variável de ambiente aqui, só para não aparecer minhas credenciais aqui no meio. Mas está salvo nessas variáveis aqui o meu client ID e o meu client secret. Beleza, vou rodar aqui. Já tenho o meu client ID e o client secret. Aqui, já volto para essa parte, mas vamos ver aqui o que a gente precisa para requisição. Primeira coisa que a gente precisava, o endereço. Então era aquele endereço completo, final API/token. Precisava de um headers, que é o cabeçalho, e precisava de um body. O body normalmente quando a gente chama nas requisições, a gente chama de payload, tá bom? Mas o que tinha que ter no body? O body precisava ter era um dicionário, como eu falei anteriormente, precisava ter esse client type como chave e client credentials como valor, e no headers eu tinha que ter o authorization com esse basic espaço e o client.secret, o client ID.client.secret encodado na base 64 e o content type igual esse negócio esquisito. Aí eu vou passar uma requisição post com esse URL, com esse headers e com esse payload aqui que a gente coloca dentro de data aqui na requisição. Mas antes eu preciso mudar esse cara, né? Esse cara não é exatamente isso. Eu tenho que trocar isso pelo de fato que ele quer, que é então o client ID client secret, só que encodado. E aí como que eu faço isso? Bom, quando eu fui ver essa documentação, eu não sabia também. E aí eu pesquisei e descobri uma sequência de comandos que faz isso pra gente. Claro que depois que eu descobri essa sequência, não cabe a mim só copiar, mas também entender a sequência dos códigos, né? Então eu vou precisar dessa biblioteca base64 aqui. E para usar essa biblioteca aqui e fazer o encode, né? Eu preciso colocar dentro dela uma string, que é o que eu quero encodar, uma string, só que não pode ser no formato string, tem que ser no formato de bits. Então, antes, eu tenho que passar para formato de bits, e aí eu uso isso em code, na tabela ASCII, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vou colocar uma string qualquer, palavra. Então, imagina que eu quero encodar essa string. Eu vou usar, primeiro, transformar essa string em bits. E aí, para fazer isso, eu passo em code ASCII. E aí, ela vai transformar essa palavra em zeros e uns, né? Usando essa tabela ASCII, que é uma tabela que transforma coisas em zeros e uns, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o meu string, vou dar um type
da minha string aqui. Ela é uma string. Quando eu faço um type do meu string bits aqui, ó lá, ó o tipo. Deixa eu printar só ela, para você ver qual que é a diferença. Quando eu printo só ela, eu tenho isso aqui, ó. É a mesma coisa, só que com um Bzinho na frente, que significa que mudei de tipo. Agora, com esse tipo, eu consigo transformar ela na base 64, usando esse código aqui. Então, se eu jogar isso aqui, o que ele vai fazer, ó? Ó, tá em bits, só que tem um negócio super esquisito. Ele tá encodado. Só que eu não quero em bits na minha autorização, eu quero voltar para string. Então aqui eu encodei, aqui eu decodifico usando a mesma tabela. Então quando eu coloco esse cara aqui, quando eu pego esse cara aqui, ele vai estar aquele mesmo negócio esquisito, só que sem o Bzinho na frente. O que significa, né, que se eu der um type aqui, ele vai estar, de fato, em string. Então é esse cara aqui no final que eu quero. Só que eu não quero com palavra, né? Eu quero com o meu client ID concatenado com 2 pontos e com o meu client secret, né? Eu quero isso. Então, quando eu rodar isso, eu vou ter nessa variável o que eu quero para minha autorização. Tá legal? Então eu vou passar aqui dentro de chaves, jogar um F aqui na frente para ele pegar o valor dessa variável aqui. E aí, quando eu rodar essa sequência de códigos, eu vou ter um response aqui. Esse response, ele dá assim, né? Ele dá assim, response 200, né? O status code que deu certo. É o status de que a requisição ocorreu, beleza. E aí, quando eu pego response.json, eu tenho aqui o meu token de acesso. Como que eu faço para pegar o token de acesso? Bom, isso aqui é um dicionário, então eu posso salvar aqui, ó, esse dicionário, pego o meu token de acesso, né, a parte do token de acesso, e salvo numa variável de access token. Tá vendo que ele expira em 3.600, né? 3.600 segundos, 1 hora, demora para expirar. Então pronto, agora aqui eu tenho o meu token de acesso. E aí, com o token de acesso, agora eu posso de fato fazer as requisições nos outros endpoints, os endpoints da API que fornece dados de fato. Então aqui eu fiz um exemplo, já está prontinho aqui, é só rodar para não alongar muito o vídeo, mas na documentação você vai ter vários endpoints lá, várias opções do que requisitar de dados. Eu peguei esse aqui de tracks, tá? Que pega uma música, né? Então eu busquei um ID de uma música lá. Esse é um ID de uma música do Offspring. Coloquei aqui conforme ele fala na documentação. E diferente do que a gente tem aqui no headers, para requisitar o token de acesso, o headers para essa tracks, ele só precisa do authorization bearer, que é o tipo desse token, e o access token que eu acabei de pegar. Então, o headers muda, né? Porque agora eu não preciso mais passar todos esses negócios aqui. Eu estou buscando os dados de fato. Agora o método não é mais post, é get de fato. Eu estou pegando os dados nesse endereço e com esse headers. E não tem body nesse caso. Mas tudo isso, de novo, está escrito na documentação. A hora que eu rodar isso, eu vou ter um status 200 e eu posso ver o que tem de dado nisso daqui. O que tem de dado? Response JSON. Aí tem, ó, um álbum, o ID do álbum, o nome da banda, artista, não sei o que, o código. Tem várias coisas. Posso transformar isso em uma tabela, né? Só que tem um detalhe, tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas se eu passar um data frame aqui, ed.dataframe, não vai funcionar. Porque, bom, não está no formato correto que o data frame funciona. Então, eu vou passar um JSON normalize aqui, que é um outro jeito de transformar em tabela, né? Quando tem muitos dicionários dentro de outros dicionários, ele consegue formar a tabela mesmo assim. Claro que tem alguns dados que eu não estou entendendo muito bem aqui, tem coisa grande aqui, que eu teria que investigar um pouco mais. Mas esse JSON normalize
facilita às vezes para a gente na hora de formar tabelas que tem dicionários dentro de dicionários. Mas basicamente é isso, né? O importante é você ver como faz para gerar o token de acesso, tá? É claro que esse lance da base 64 é uma especificidade da API do Spotify. Outras APIs têm outras maneiras, outros detalhes, e você precisa ler na documentação dela para ver como que faz. Mas de forma geral, é mais ou menos assim. A gente faz uma requisição para um token temporário, e aí com esse token temporário, aí eu consigo fazer as outras requisições. Muito legal, não é? Então, a gente vai ficar por hoje aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, um comentário para eu saber que você curtiu. Tenta reproduzir esse código na casa de vocês. Tenta buscar outros endpoints aqui para ver o que tem de dado nessa API do Spotify. Ver que tem um monte de coisa legal lá dentro também. Tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.